Você sabia que as empresas que fazem videogame, muitas vezes elas vendem o console, vendem o videogame por um preço menor do que o que ele custa para fabricar? Vamos conversar um pouco sobre bens complementares nesse episódio e você vai entender por quê. São os bens complementares que permitem que as empresas de videogame não tenham lucro na venda do videogame, mas tenham depois na venda dos jogos. É assim que as empresas acabam ganhando dinheiro. É verdade. Muitas vezes quando você compra o seu videogame, você está comprando por um valor que é menor do que o que custa para fabricá-lo. Porém, depois ao vender os jogos, que são bens complementares, é que as empresas realmente têm o seu lucro. Isso é uma prática muito comum, até para você pensar e refletir sobre a sua empresa também. Que tipos de bens complementares você pode vender junto com o seu produto principal? Quer ver um outro exemplo? Pensa nas impressoras a jato de tinta. As impressoras muitas vezes são mais baratas do que a própria tinta, ou muitas vezes metade do preço da tinta. Só que a impressora você compra uma única vez e a tinta você está sempre comprando, sempre trocando. Da mesma maneira, as empresas que fabricam as impressoras muitas vezes vendem a impressora no preço de custo ou até abaixo do preço de custo também. Porque depois elas vão acabar tendo lucro quando você comprar continuamente esses jatos de tinta para poder utilizar junto com a sua impressora. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você compra giletes que tem as lâminas que são substituíveis, né? Na verdade, Gillette é o nome da marca, mas quando você compra aquele aparelho para se barbear, muitas vezes também o valor dele é subsidiado porque você precisa depois comprar uma série de lâminas, e aí a lâmina acaba custando um pouquinho mais caro, a empresa tem uma margem melhor na lâmina e ela vai então te vendendo essas lâminas por muito tempo que você vai utilizando com a mesma base para poder fazer a barba várias vezes. Não é somente esse tipo de bem que você ganha no complemento que a gente pode chamar de bens complementares, mas tudo que vai junto, uma coisa junto com a outra. Por exemplo, você pode pensar em hot dog com mostarda ou hambúrguer com ketchup, coisas que você sempre compra uma junto com a outra. Esses são os bens complementares. Então, que tipo de bem que você poderia oferecer na sua empresa para complementar o produto que você já oferece? Que tipo de bem o seu cliente poderia comprar junto com aquele bem que você já tem? Por exemplo, em termos de software, sei que muita gente que me acompanha é o pessoal que trabalha também com TI, que trabalha com software. Muitas vezes você tem pedaços de software que são complementares, você oferece um plano básico. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, tem empresas que até fazem uma parte do software ser totalmente gratuita, mas aí ele vai oferecendo outras partes com mais funcionalidade que você paga para poder utilizar. É justamente no complemento que ele ganha também. De certa maneira, se a gente pensar em termos do Facebook, o Facebook oferece uma plataforma para compartilhamento de conteúdo, a mídia social, mas ele acaba ganhando dinheiro com algumas funcionalidades que você pode ou não utilizar, complementares para fazer anúncios lá no Facebook também. Pensa um pouco sobre isso, faz uma reflexão. Que tipo de produto você poderia vender, complementar junto com aquilo que você já oferece, já vende na sua empresa? Deixa o seu comentário aqui com a sua ideia, com a sua dica. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo aqui, de assinar o podcast também no iTunes. E a gente se vê no próximo episódio.